Olá, alunos do sétimo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre a biodiversidade animal. Bom, a biodiversidade animal, ela compreende, uma grande maioria de organismos, que estão contidos no reino animal. Os organismos que estão contidos no reino animal, eles vão ter três características básicas. Eles são eucariontes, ou seja, apresentam a membrana que envolve o núcleo, que é denominada de carioteca. Eles são multicelulares, também denominados de pluricelulares. Eles vão ter vários tipos de células especializadas para várias coisas no corpo. E eles são heterótrofos, ou seja, eles buscam o próprio alimento para poder se manter vivo. O meu reino animal, ele é bastante diverso, E aí, ele, por conta dessa biodiversidade, ele é estudado pela ecologia. Então, a ecologia é uma ciência que vai estudar os animais e o meio que eles estão inseridos, bem como a relação entre o animal e o seu meio, certo? Devido a essa elevada biodiversidade que a gente tem, foi necessário agrupar esses animais em filos, E os meus filos, eles são divididos de acordo com a simetria corporal, quanto à presença ou ausência de coluna vertebral, quanto aos tipos de tecidos corporais, quanto à segmentação e quanto à evolução dos seres vivos, que a gente vai ver agora. Bom, os meus filos, eles são os poríferos, que foram os primeiros organismos e os mais primitivos. Depois nós tivemos os quinidários, os platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Então, a gente vai estudar cada um desses filos separadamente, tá bom? Depois. Bom, com relação ao agrupamento dos filos, eles foram divididos, Como eu já falei para vocês. O primeiro em simetria. Então, nós temos animais assimétricos, que eu não consigo dividi-los em pedaços iguais, no caso da esponja do mar, como vocês podem ver aqui. Nós temos organismos que têm simetria bilateral, como no caso da borboleta. Se eu passar um traço, eu consigo dividi-los igualmente em lado direito e lado esquerdo. E simetria radial, aqui no caso de um coral, que eu consigo dividi-lo em vários planos de simetria e eles vão ficar iguais, certo? Então, esses são os meus três tipos de simetria. Com relação à coluna vertebral, nós temos organismos vertebrados, ou seja, que apresentam a coluna vertebral, e organismos invertebrados que não apresentam a coluna vertebral. Isso vai ser muito importante com relação ao tamanho, à disposição de alimento, ao habitat, que a gente vai ver posteriormente. Com relação aos meus tecidos corporais, nós temos organismos parazoários, que eles não têm um tecido verdadeiro, Por ele não ter, ele também não tem órgãos nem sistemas corporais, certo? Como o caso aí dos poríferos. E eumetazoários, que vão ter tecidos corporais verdadeiros, Como todos os outros organismos, desde quinidários até os cordados. Com relação à segmentação do corpo, então o corpo ele pode ser dividido em vários segmentos, também denominados de metâmeros. E aí cada segmento vai desempenhar uma função específica no corpo. Aqui no caso, da minha abelha, nós vamos ter, cabeça, tórax e abdômen. Na minha cabeça eu vou ter o quê? O olho, a antena e as peças bucais. Então é o primeiro segmento do corpo. O segundo segmento é o tórax. Então eu vou ter as pernas, e as asas. E o resto é o abdômen, que vai ser onde vai suportar todos os órgãos, o restante dos órgãos do corpo, e vai ter também o poro sexual. Então, cada segmento do corpo vai desempenhar uma função. Quem é que vai ter segmento corporal? Os anelídeos e os artrópodes e os cordados, certo? Por exemplo, nós seres humanos somos exemplos de cordados. Nós vamos ter uma cabeça, onde vai ter um cérebro que vai comandar o corpo. Na parte do tórax eu tenho um coração, que vai auxiliar no bombeamento do sangue, e assim vai, Mas com relação à evolução, como foi que esses organismos aconteceram e chegaram até o presente momento? Bom, tudo começou com os protozoários. Então, os protozoários eram pequenos organismos que habitavam na Terra, que eram unicelulares. Ou seja, eles eram seres que tinham apenas um tipo de célula. E aí esses organismos começaram a se agrupar
e formar colônias. No momento que eles formaram as colônias, eles deixaram de ser seres unicelulares e passaram a ser multi ou pluricelulares, ou seja, ter vários tipos de célula, e aí cada célula começou a se especializar para uma determinada função. Com a formação dessas colônias, nós tivemos a divisão em parazoários e eumetazoários, certo? E aí, com relação aos tecidos corporais, tecidos não existentes e tecidos verdadeiros. No parazoário não tinham tecidos e os eumetazoários tinham tecidos. Então, acredita-se que os primeiros organismos a surgir na escala aí foram primeiros os parazoários e depois os eumetazoários. Agora vamos ver os aspectos ecológicos. Infelizmente, o Brasil, falando um pouquinho da nossa região, é um país mega diverso, então a gente tem uma diversidade animal gigantesca. Porém, não só no Brasil, mas como em todo lugar, alguns aspectos ameaçam essa biodiversidade, A gente vai falar um pouquinho de cada uma agora. O primeiro aspecto que ameaça a biodiversidade é a disponibilidade de alimento. Então, quando a gente acaba invadindo demais uma área, aqueles animais acabam tendo que disputar mais por alimento e, em alguns casos, falta alimento para alguns deles. Então, o alimento é um fator crucial para a manutenção da biodiversidade. Outro fator é o habitat. Então, todo mundo precisa de uma casa para morar. Os animais, da mesma maneira, eles precisam ter a casa para eles poderem ter sua família, ter um local para descanso, um local para acasalamento, cuidar dos seus filhotes. Então, o habitat também é muito importante. Outro fator é a poluição. Então, quando a gente polui, a gente acaba afetando a biodiversidade. Então, esses animais acabam sofrendo ou morrendo por conta da poluição, ou perdendo o habitat, ou tendo que migrar para outro lugar, e assim corre o risco de morrer nesse processo migratório, certo? Então, a poluição também afeta bastante a biodiversidade do local. A caça indiscriminada, infelizmente, ainda acontece bastante. O pessoal acaba caçando alguns animais e tanto em excesso que podem os levar à extinção, No caso aí da imagem que vocês estão vendo aqui, a onça, A onça pintada é um dos animais que estão muito ameaçados de extinção no Brasil. Então a gente tem poucas espécies de onça, por quê? Porque o pessoal caça para utilizar a pele dela, Então, a caça indiscriminada acaba afetando também a biodiversidade. E aí a destruição do ecossistema, Então, a partir do momento que você destrói uma floresta, que acontece um incêndio criminoso em uma floresta, que você constrói uma casa num local de floresta, Você está destruindo aquele ecossistema local. Isso vai afetar os animais diretamente, afeta também a cadeia alimentar. Então, algum animal pode ficar sem alimento, isso vai fazer com que o conseguinte morra, então fazendo um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então, esse desequilíbrio pode chegar até mesmo nós, seres humanos, Faltando, assim, alimento. Então, todos esses aspectos que eu citei para vocês são aspectos que vão afetar a biodiversidade animal do Brasil e do mundo como um todo, certo? Agora eu vou deixar uma atividade para vocês, que é da página 200 a 201. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, pessoal do sétimo ano. Agora nós vamos entrar na aula 19. Nós vamos falar agora sobre os poríferos e os quinidários. Vocês lembram que na aula anterior eu falei para vocês que a gente ia ver cada filo separadamente, Nós vamos começar agora vendo os poríferos, que são seres invertebrados que recebem esse nome por ter o corpo repleto de poros. O principal representante dos poríferos que eu tenho são as esponjas do mar, que são animais bastante simples e exclusivamente aquáticos, então eles não sobrevivem fora da água. São animais que não possuem tecidos verdadeiros, como a gente viu na aula anterior, portanto, eles são parazoários. Se eles não têm tecidos verdadeiros, logo eles não têm órgãos nem sistemas. Mas, professora, como é que eles são seres vivos se eles não têm órgãos nem sistemas? A gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Eles são seres sésseis que estão fixos no assoalho marinho, portanto, não se movem.
E eles podem viver isolados ou em colônias. No caso da foto aqui ao lado, eles estão em colônias, certo? Bom, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma estrutura de uma esponja, né? Como eu já falei para vocês, eles não têm nenhum sistema, nenhum órgão. Então, como é que eles vão se manter? As esponjas, elas são animais filtradores. Então, a água, ela vai entrar por meio desses porócitos que vocês estão vendo aqui na foto. Então, a água vai entrar por meio desses porócitos, vai circular no corpo dela e vai sair pelo ósculo, certo? Nesse momento de circulação, aqui dentro eu tenho células, como no caso dos amebócitos, que vão captar os micro-organismos que tem na água e retê-los para alimentação, né? Então, vão fazer a digestão desses micro-organismos, tá bom? Então, como eles não têm órgãos nem nada, tudo vai ser feito por essas células que estão dentro da esponja. Nós temos também aqui dentro a espongiocele, né? Que é por onde vai passar a corrente de água. Os conócitos, que vão ser flagelos que vão ajudar aí nessa movimentação da água, porque são flagelos que ficam batendo. Os amebócitos, como eu já falei, eles vão auxiliar na digestão. A pinacoderme, que vai auxiliar no revestimento da esponja. E as espículas, que vão auxiliar dando a rigidez e a estrutura da esponja. Então, tudo que é feito dentro de uma esponja é feito de forma celular. Então, as células que vão desempenhar as funções, já que não tem órgãos aqui. Certo? Com relação à reprodução, as esponjas, elas podem fazer dois tipos de reprodução. Elas podem fazer reprodução assexuada, quando não tem a participação de um macho e de uma fêmea, ela faz sozinha, que é o brotamento. Então, aqui, ó, na imagem A, nós vamos ter o surgimento de um brotinho, e quando esse brotinho cair no chão, vai dar origem a um novo indivíduo, né? Uma nova esponja. Ou regeneração, que é no caso do B. Então, aqui a gente tem uma esponja desagregada, que ela vai se reconstituir, dando origem a uma nova esponja. Então, quando você partir uma esponja, né, ela consegue se regenerar, dando origem a outra esponja ou outras esponjas, né? Ela se regenera. E elas também podem fazer reprodução sexuada, quando eu tenho esponja masculina, esponja feminina, e aí eles vão ter a fecundação, né? Vão trocar os gametas para gerar um novo indivíduo. Que é no caso do C, né? Eu tenho aqui o meu espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, que vão se encontrar na água para dar origem a um ovo que vai originar uma nova esponja, tá bom? Agora vamos falar sobre os quinidários. Os quinidários já vão ser organismos um pouco mais avançados. Eles são organismos pluricelulares, né? Vivem também em ambientes aquáticos. A gente tem cerca de 11 mil espécies de quinidários, então a gente tem muitas espécies. Os seus representantes são a água-viva, os corais, a anêmona do mar, as hidras e as caravelas do mar. Bom, o meu quinidário, ele vai ser importante por ter nos seus tentáculos uma coisa denominada de quinidócito, que vai liberar uma substância urticante. Então, se entrar em contato com o tentáculo dele, pode ocasionar queimadura, certo? Ele já vai ter um sistema digestório, porém é um sistema digestório incompleto, ou seja, eles não têm ânus. Eles não vão ter um sistema respiratório propriamente dito, né? Mas vão ter um sistema nervoso simples, mas já vai ter algumas células nervosas que são os neurônios. Com relação à reprodução, eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Assexuadamente por brotamento, muito semelhante ao que a gente viu nos poríferos, né? Então vai surgir um brotinho vai cair no chão, vai dar origem a um novo organismo. Ou sexuadamente, né? Como? Nós vamos ter organismos que são dioicos, ou seja, homem e mulher em corpos diferentes, e organismos hermafroditas. Então, homem e mulher no mesmo corpo. Eles vão liberar esses gametas na água, esses gametas se encontram, dando origem a novos indivíduos. Uma característica dos quinidários é que eles fazem alternância de gerações, ou seja, eles passam uma parte da vida
né? Fazendo reprodução assexuada e uma parte fazendo sexuada. Bom, aqui vocês podem ver a reprodução, tá bom? Pra gente explicar bem direitinho. Aqui nós temos o brotamento. Então, nós temos a formação do broto, o broto cai no chão para dar origem a um novo indivíduo. Aqui nós temos a reprodução por gametas, né? Então, nós temos um quinidário macho, um quinidário fêmea, eles liberam os gametas, esses gametas se encontram produzindo um novo indivíduo. E a alternância de gerações, né? Quando ele passa por uma fase sexuada e uma fase assexuada, né? Aqui nós temos a liberação dos esporos, né? E aí, esses meus esporos vão dar origem às medusas. As medusas vão liberar gametas que vão se fecundar, dando origem ao novo pólipo. Que eu não falei para vocês, gente. Os quinidários, eles podem ter duas formas de vida, né? Eles podem ser pólipos ou medusas. Os pólipos, eles são sésseis, eles ficam presos no mar. E a medusa, eles são livres, que são as águas vivas, né? Então, na minha alternância de gerações, eles vão passar por uma fase de pólipo e uma fase de medusa, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Vou deixar uma atividade da página 111 211 a 213. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.